reposição hormonal é um primeiro passo para recuperar a qualidade de epitélio vaginal, da pele dessa região, né, da genitália externa, da lubrificação. Então, é um primeiro passo. Agora, nem todas as mulheres podem usar a reposição hormonal. Isso eu acho que é uma questão bem importante, né? As pacientes me perguntam, você é a favor ou contra? Eu falo, depende. Cada caso é um caso. Se a pessoa não tiver contraindicação, eu, Fabiana, faço. Adoro. Acho que é qualidade de vida. Desde que não tenha contraindicação. Se tem contraindicação, eu falo, conversa com seu ginecologista. Rejuvenescimento íntimo. Você já ouviu falar? Você conhece? Você quer saber mais sobre esse assunto? Então fica com a gente, que eu estou aqui com uma convidada para lá de especial, a doutora Patrícia Varanda, ginecologista. Minha querida, se apresente para as pessoas, seja muito bem-vinda. Gratidão pela sua presença. Obrigada, Fabi. Prazer é todo meu. Meu nome é Patrícia Varanda, eu sou médica, ginecologista e obstetra e terapeuta sexual. Atuo em Campinas, no interior de São Paulo, e vim a convite da Fabi para falar de um assunto que eu gosto muito e que eu atendo todos os dias no consultório, que é rejuvenescimento íntimo. Pati, eu falo muito disso, eu gosto muito, eu trabalho com rejuvenescimento íntimo, então dermatologista e ginecologista trabalha bastante com esse tratamento. E eu sinto, veja se faz sentido para você. Talvez para você não faça tanto sentido, mas para mim faz sentido. Quando eu pincelo a ideia do rejuvenescimento íntimo, eu sinto que algumas pessoas olham com um olhar estranho para mim. Para você isso também acontece? Sim, eu acho que porque as pessoas associam muito a ideia da estética, e rejuvenescimento íntimo é um cuidado para além da estética. A gente está falando da função de uma área do corpo que muitas vezes é bastante negligenciada, né, Fabi? Eu também sou obstetra e às vezes eu penso que a mulher, até uma fase da vida, ela associa, né, a genitália a menstruação, aos ciclos menstruais, cólicas menstruais, enfim. Depois a gravidez e parto. E aí, quando as mulheres vão ficando mais maduras, elas vão esquecendo e negligenciando essa região, né? Elas fazem o skincare da face, elas hidratam o corpo, elas passam protetor solar. Atualmente estão cuidando do cabelo, coisa que elas não sabiam que tinha tratamento. É verdade. Agora elas estão buscando a tricologia médica. Muito. Sim. E lá embaixo, quando a gente fala sobre o rejuvenescimento íntimo, meu Deus, o que é isso, né? Eu sinto esse olhar estranho. Eu até brinco, gente, não é pra mandar foto de nudes pra ninguém, não. Ah, mas não eu é recebo Se muito. quiser, você recebe, gente. Ginecologista tem umas fotos, você fala, meu Deus do céu. Mas não é isso. Eu falo que é muito mais do que isso, é qualidade de vida. É a pessoa que passou a ter dificuldade de ter relação com o parceiro, passa a voltar a ter prazer. Exatamente. Na relação. Ou recupera o prazer, ou pela primeira vez passa a ter o prazer. Passa a ter o prazer. Olha que loucura. Tem mulher que vive a vida inteira sem descobrir, sem saber o que é isso, né? Ainda é uma realidade, né? Ainda é uma realidade. A gente evoluiu em tanta coisa, mas nisso ainda é um tabu, né? Exatamente, Fabi. Eu que trabalho com terapia sexual também no consultório, eu vejo como as mulheres se conhecem muito pouco. E aí espera-se, né, que nessa fase da vida da mulher já mais madura, já com uma experiência sexual, que ela tenha mais familiaridade. E eu vejo ainda muitas confusões em relação ao que é vulva, o que é vagina, né? A vulva é a parte externa da genitália feminina, que também envelhece, assim como toda a pele do corpo, né? A vagina é o canal interno da genitália, que é por onde pode acontecer o intercurso sexual, por onde os bebês nascem num parto vaginal, por onde a menstruação vem, mas é um canal que está lá dentro, mas que ele também envelhece.
A mulher sofre com ressecamento, com atrofia do canal, e isso leva a um desconforto muito grande na relação sexual. E tem mulheres que têm infecção urinária de repetição por conta dessa atrofia. Então, quer dizer, a gente está falando de um tratamento que vai muito além de só deixar mais bonito, né? De deixar novo, de deixar bonito, né? Eu falo que é a cereja do bolo. Vai cereja ficar mais bonito, vai ficar mais jovem, mas o ganho de qualidade de vida... Função, né? Função é muito maior. Gente, eu não sei se as pessoas sabem, não é normal perder xixi quando espirra, quando dá risada. Isso não é normal, isso não é para acontecer. E muitas mulheres acham que é normal. Ah, não, agora eu espirro e perco xixi, perco urina na calcinha. Exatamente, é porque assim, é uma banalização de um sintoma que se tornou extremamente comum, tanto com as gestações e partos, quanto com o declínio hormonal, enfraquecimento do assoalho pélvico por queda de colágeno, perda de colágeno, né? É tão comum você, num grupo de amigas, começar a rir e aí falar, comentar, compartilhar que tá perdendo xixi ali, sei lá, gente, falar, eu também, 10 mulheres vão dizer, mas eu também perco, isso é normal? Não, isso não é normal. O comum se tornou normal. E as pessoas não fazem o tratamento porque elas não sabem que tem tratamento. Isso é que me choca. Então, eu acho muito importante, eu acho que isso que a gente está fazendo vai ajudar muitas mulheres a entenderem que não é normal e tem tratamento. E dá para melhorar. Perfeito, sempre. Sempre. A gente vamos começar do básico. A reposição hormonal já é um passo 1, né? Eu acho que o passo 1 é a reposição hormonal. Lembrando, né? A reposição hormonal não é quando você realmente, de fato, entra na menopausa e vai viver seu climatério pós-menopausa. Que a gente já falou isso aqui no outro podcast. Na verdade, é repor quando começar a faltar. E a gente tem que entender que a região íntima... Né? Ela já começa a envelhecer aos 30 anos, gente. Muito cedo. Muito, quase 20 anos antes da data média de entrar na menopausa da mulher brasileira. 20 anos antes. Ele vai junto com a perda de colágeno. Então, quando a gente fala que nós produzimos colágeno entre 25 e 30 anos, a gente começa a declínio dessa produção... Isso vai acontecer no corpo inteiro. E as pessoas acham que só está acontecendo no rosto ou no bumbum. Na verdade, está acontecendo no corpo inteiro. Então, bate exatamente com o que a gente tem de... Começa porque a mulher não se olha, não se enxerga, não tem hábito de colocar o espelhinho na região íntima, né? E entender que ali tá tendo uma perda de colágeno, envelhecimento, mudança da coloração. A gente vive num país onde é muito comum a remoção total de pelos ali, pelas depilações. Aqui, é cultural no Brasil. A cera, né? Uhum. A gente tem mulheres no esporte, então o atrito, o aumento da pressão nessa região, também a perda de peso considerável, também vai fazer com que tenha envelhecimento. Mas a mulher, às vezes, só vai se dar conta disso quando ela entra no climatério menopausa, que ela começa a ter uma secura. É aí que ela presta atenção, e desconforto, né? Na relação. Ou quando ela começa a ter perda urinária, né? Então, na verdade, ela já pode fazer a prevenção disso tudo logo quando a perda de colágeno começa. Mas, vamos lá, reposição hormonal é um primeiro passo para recuperar a qualidade de epitélio vaginal, da pele dessa região, né, da genitália externa, da lubrificação. Então, é um primeiro passo. Agora, nem todas as mulheres podem usar a reposição hormonal. Isso eu acho que é uma questão bem importante, né? As pacientes me perguntam, você é a favor ou contra? Eu falo, depende. Cada caso é um caso. Se a pessoa não tiver contraindicação, eu Fabiana, faço. Adoro. Acho que é qualidade de vida. Desde que não tenha contraindicação. Se tem contraindicação, eu falo, conversa com o seu ginecologista. O teu médico vai ser a pessoa mais importante para poder te orientar qual é o melhor caso para você. Perfeito. E a gente está falando da reposição hormonal sistêmica, que pode ser oral, transdérmica, né? Até vaginal. Quando a gente fala da reposição vaginal, muitas vezes não é a mesma reposição para prevenção de uma osteoporose, por exemplo, mas ela é uma reposição local para melhorar a condição daquela vagina.
para o intercurso sexual, para evitar uma alteração da microbiota com predisposição a infecções recorrentes, tanto urinárias quanto infecções vaginais. Né? Corrimento, né, que as pessoas chamam. Exatamente. Então, eu lá no consultório, a gente trabalha com várias tecnologias há muitos anos de rejuvenescimento. E elas foram evoluindo e foram trazendo opções de rejuvenescimento íntimo nas versões mais modernas. Então, a gente tem um aparelho que eu sou apaixonada, que é o Exilis, que ele associa uma das versões mais modernas dele, chama 360 Ultra. Por quê? Porque ele vai associar a radiofrequência, que estimula a fibra elástica e colágena, em qualquer lugar que você fizer, com ultrassom, que também ajuda nessa musculatura. 360 porque ele dá um disparo em 360 graus e consegue trabalhar todo o canal vaginal. Fora isso, a gente consegue trabalhar também a parte externa. Então, você tem um benefício visual, mas o benefício de lubrificação, de diminuir a atrofia que essa mulher está, a dor que ela sente, ela para de sentir. Então, eu tenho vários casos de pacientes minhas que tiveram câncer de mama. Perfeito. Que não podem, contraindicação absoluta para reposição hormonal, elas me procuram, a gente vai para esse caminho. E muito, muito legal ver como elas estão bem. É isso aí, né, Fabi? Porque, assim, reposição hormonal não é para todo mundo, mas ela pode ser associada para as que puderem usar, associada às tecnologias, ou para aquelas mulheres que não puderem ou não quiserem fazer a reposição hormonal, elas podem ser beneficiadas com essas tecnologias. E a gente tem o ultrassom microfocado, a gente tem o laser, a gente tem a radiofrequência, a gente tem a plataforma eletromagnética que vai estimular o assoalho pélvico para correção da síndrome geniturinária, que é a perda de xixi aos mínimos esforços, aos médios esforços. A gente tem lá no consultório o Tesla, que é o campo eletromagnético. Isso. E ele tem uma cadeira incrível. Perfeito. Que você senta e ele fortalece toda a musculatura. Paralelamente a isso, ele fortalece a região lombar. Então, e a gente consegue trabalhar o core inteiro, porque dá para trabalhar o abdômen. Então, sentado numa cadeira de roupa, é incrível. A pessoa senta de roupa. Super confortável. Fica lá, são 30 minutos, no mínimo 2 vezes por semana, protocolo básico, resolve perda urinária. Então, assim, muita gente que precisaria de uma cirurgia, muitas vezes não precisa. Tem casos que são mais graves, que precisa da cirurgia. Mas a tecnologia foi tão adiante que a gente consegue setorizar perdas urinárias mais leves, com a tecnologia a gente resolve. A pessoa só... É um exercício, gente. É continuar fazendo exercício. Ah, mas eu já faço fisioterapia urinária. Soma forças. É isso que a tecnologia veio. Ela veio para somar. Então, é para continuar fazendo uma terapia com fisioterapia urinária, é para continuar fazendo a reposição hormonal, é para somar forças. E eu vejo isso todos os dias lá no consultório. É incrível. E é incrível, né? O relato, o depoimento dessas mulheres, depois dos protocolos, né? Seja com a associação da reposição hormonal, seja das tecnologias, seja da fisioterapia pélvica, mas o olhar de encantamento dessas mulheres, elas voltam a ter prazer com elas, ter prazer com o parceiro. Então, é muito satisfatório para o profissional poder oferecer hoje para essas mulheres que estão vivendo essas queixas do climatério, da menopausa, ou até do pós-parto, mulheres mais jovens. Tem gente jovem, sim, que está mulheres que fizeram cirurgia bariátrica, perderam grande quantidade de gordura, mas também de músculo, né? Num curto período de tempo, também sofrem e precisam desse rejuvenescimento íntimo. Então, é o que eu falo, é para muito além da estética. É muito além da estética. E eu acho que a gente tem a obrigação de perpetuar esse conhecimento, porque as pessoas não conhecem. E algumas até olham como se fosse só para ficar mais bonitinha, e não é isso. A coisa é qualidade de vida. Eu já te falei isso, eu vou falar de novo. Eu tenho uma paciente que fala que tem a menopausa, o divórcio e o rejuvenescimento íntimo no meio. Eu acho que ela define super bem, porque ajuda. Eu falo que salva casamento. Muitas vezes a gente consegue melhorar tanto as condições clínicas dessa paciente que melhora o relacionamento dela. Num momento que já tem tanta mudança, né? Sim, exatamente. E a gente não pode esquecer de falar do clareamento, né?
Perfeito. Lá no consultório, isso é uma coisa que acontece muito. Você com certeza, né? Mas assim, a gente faz a depilação a laser. Então, muitas vezes a mulher começa a ficar sem pelos, aí ela começa a olhar que está mais escuro. Uma coisa vai levando a outra, é muito interessante. Elas vão lá no consultório fazer a depilação a laser, aí fica sem pelo, aí sente que teve um escurecimento da região. A gente entra com protocolo, entra com ácidos para fazer em casa, tem protocolos que a gente faz lá de aplicação, e aí ela vai indo, ela descobre que tem um rejuvenescimento íntimo, aí quando a gente vê, elas passam a cuidar de uma região que era negligenciada, que nem você falou. É isso aí. E você trabalha bastante com clareamento íntimo, Paty? Eu não trabalho numa zona litorânea, como é aqui em Santos, né? Mas eu vejo muito. Não é a primeira queixa no meu consultório não é o clareamento, mas é uma queixa muito frequente, comum, né? Muito comum, principalmente as mulheres que perderam muito peso e aí a pele fica mais murcha, então ela fica mais escura naquela região. Então, às vezes, a tecnologia que estimula o colágeno ali, ou com bioestimuladores de colágeno, ou com laser, ou com os próprios peelings, a gente consegue clarear e isso melhora até a qualidade da pele. Totalmente. Estimular o colágeno vai melhorar a qualidade da pele. E às vezes pruridos, fissuras que essas mulheres têm nessa região dessa pele que está mais ressecada também melhora bastante com essas tecnologias. Mas a primeira queixa que eu vejo no meu consultório é hipertrofia de pequenos lábios. Interessante. Em mulheres bem jovens que começaram a vida sexual e começam a se incomodar com o aumento dos lábios internos, né? Ou que a gente chama de pequenos lábios também. E aí, às vezes, na atividade sexual, na atividade física, incomoda, corredoras, bikers, incomoda bastante. Numa roupa mais justa, até numa roupa da ginástica também. Então, a ninfoplastia, que é a cirurgia de correção dessa hipertrofia, desse aumento dessa pele, dessa região, hoje, para mim, tem sido a principal procura. Queixa. Olha que interessante. Exatamente. Eu tenho visto, eu não sei se faz sentido para você, algumas mulheres que fazem reposição de testosterona, mesmo antes da menopausa, mesmo antes do climatério. Pessoas jovens mesmo que fazem, vão buscar isso, a gente tem visto isso bastante em mídia, né? Então, aumenta muito a acne, aumenta muito a perda de cabelo, eu atendo muito alopecia, aí a gente vai olhar, essa pele está cheia de acne, pelos, né, no corpo, e algumas vezes hipertrofia. Clitoridiana e de pequenos lábios, perfeito. Né? Exatamente. E aí, comigo elas vão por etapas, né? Geralmente elas marcam para o cabelo, aí eu chego, eu rejo a pele, e aí a gente vai migrando até que elas vão chegando no... que você tem um olhar 360 graus para sua paciente, né, Fabi? Eu tenho. Então, isso eu acho muito importante, porque muitas vezes o próprio ginecologista, ele não aborda essa questão. Às vezes a mulher ela não faz esse tratamento anabolizante com os androgênios para ganho de massa muscular, para hipertrofia, definição, seja lá como for o objetivo dela. Muitas vezes ela está fazendo com outro profissional e fico alerta porque às vezes ela não está fazendo com nenhum profissional médico. Né? Muitas vezes a gente pega isso. E os riscos para a saúde dessa mulher, isso é muito importante. Mas os efeitos colaterais que a gente tem dessa virilização incluem a hipertrofia de clitóris e que muitas vezes também não é abordada por um ginecologista, às vezes até pelo próprio constrangimento ali da situação. E a gente precisa alertar essa mulher, né? Porque, gente, com a suspensão dos anabolizantes não é reversível a hipertrofia clitoridiana. É isso que as pessoas não sabem, eu acho, né? Exato. Então, muitas vezes é cirúrgico. É cirúrgico. Depois a pessoa tem que fazer um procedimento cirúrgico para fazer uma correção de rota. E tem mulher que tem medo de fazer essa correção cirúrgica. Eu já tive relato de paciente falando, não quero mexer. Isso eu não vou mexer, mas me incomoda. Então, e aí, como é que a gente resolve, né? Muitas vezes, fazendo estímulo de colágeno ao redor, você já dá uma sensação de melhora. Então, tem formas e formas da gente abordar isso de uma maneira que seja de acordo com as necessidades individuais, né? Não adianta, é sempre individual. Não adianta, não tem receita de bolo. Gente, as mulheres não são todas iguais. Ninguém é igual a ninguém. E às vezes o que incomoda uma não é o que incomoda a outra. E a gente não pode minimizar, sabe? Eu posso não achar aquilo inestético. Mas se ela para ela, se isso está a incomodando, seja
no exercício da sexualidade, seja no dia a dia no dela, dia a dia, na atividade esportiva dela, a gente tem que respeitar. E não existe um padrão de beleza. Não. Tem que ser assim, as vulvas têm que ser todas assim. Absolutamente. É importante ouvir o que a mulher tem de queixa para aquela região. Isso é muito importante. Às vezes eu penso, sabe, Fabi, eu não mexeria nisso aqui, ou não mexeria agora, mas se é aquilo que traz para mim, é aquilo que incomoda, é aquilo que eu vou começar mexendo. Às vezes eu posso sugerir se ela gostaria de fazer alguma outra tecnologia que clareasse, por exemplo. Se é uma paciente que tem muita foliculite nessa região por causa do uso de lâminas de barbear ou da própria depilação com cera. E às vezes a foliculite é uma questão de saúde por causa da proliferação bacteriana naquela região. Às vezes eu sugiro também, mas quando é algo de estética, eu sempre espero para ouvir o que ela vai trazer. Dela, né? Assim você individualiza completamente o teu tratamento. O ser humano é único e a gente tem que respeitar isso, perfeito, né? Isso é muito importante. Ai, Paty, que lindo, adoro, como sempre, você é maravilhosa. Gratidão pela tua presença. Ai, a gente tem assunto aqui. Muita coisa. Acho que flui muito bem. Eu queria agradecer muito a tua presença aqui com a gente. Queria que você se despedisse das pessoas com um recado para elas. Eu que agradeço o convite, Fabi. Um prazer estar aqui, poder compartilhar o meu conhecimento e aprender também muito com você. Você, mulher, tenha o hábito de se olhar. Ao se olhar, você vai se conhecer. E procure uma pessoa com quem você tenha confiança para falar sobre algo que te incomoda na sua intimidade. Seja a sua dermatologista, seja a sua ginecologista, o seu ginecologista, seja um terapeuta, mas procure alguém, fale, uma amiga, mas não fique incomodada achando que não tem como resolver coisas que hoje a gente já tem muitos recursos, muitos protocolos e que vai deixar você viver a sua sexualidade de uma maneira livre, segura, plena, ok? Esse é o meu recado. Incrível, gente, escutem, porque ela tem muito conhecimento e eu tenho certeza que isso vai ajudar muita gente. Então, se você gostou, curta, compartilha, manda para aquela pessoa que precisa escutar o que a gente falou, porque a ideia é essa, é transbordar o conhecimento e trazer o rejuvenescimento íntimo para o conhecimento de todos. Muita gente vai ser impactada positivamente com o rejuvenescimento íntimo. Cuide-se porque você merece e eu quero que você nos encontre no próximo encontro aqui no Questão de Pele e Cabelos.